Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link pra elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Nosso passeio mensal pelo shopping era a única coisa que me dava uma sensação de normalidade em minha vida anterior. Mamãe passava sonhadora e lentamente por cada loja, contemplando as vidas que ela nunca chegaria perto de viver. Vimos brinquedos novos, pulseiras brilhantes e um mundo de seda e maravilhas. Um mundo que nunca existiria para pessoas da nossa posição social. Demorei um pouco para entender que esses passeios eram para o bem dela e não para o meu. Sua filha poderia ser modelo, sabia? O homem sorridente se aproximou de nós quando estávamos tomando nosso sorvete ritualístico. Não podíamos comprar nada lá além do doce que era oferecido uma vez por mês. Admito que tenho uma aparência única. Meu cabelo sempre foi preto, mesmo quando criança, contrastando com a tez clara e os olhos esmeralda. Eu tinha, de fato, fantasiado em ser modelo quando crescesse. Depois de ver tantos anúncios no shopping, todos contendo imagens enormes de mulheres deslumbrantes, rodeadas de frascos de perfume e joias, e sonhando acordadas. O meu marido, ele... A mamãe começou a responder timidamente, mas o homem a interrompeu. Ele provavelmente passou por isso dezenas de vezes. Olha, por que eu não te dou meu cartão e você me liga depois que o papai permitir? Seu sorriso se alargou, tão grande que você podia ver algo baixo, mas aos 7 anos eu não conseguia identificar o que. Ela concordou. Naquela noite fingi dormir e os ouvi. Quanto ele ofereceu, Janete? Papai perguntou agressivamente como sempre. Não, nada. Ela gaguejou. Na presença dele, ela sempre fazia isso. Ele bateu as mãos enormes contra o balcão. Você tá mentindo. Eu sei como essas coisas funcionam. Eu juro, Bruno. Ele só disse pra ligar. Então liga pra ele, porra. Assim, de qualquer jeito. E o que você quer que eu diga? Não dá mais pra gente pagar por isso. Eu nem tenho certeza se essa merda é minha. Não adianta fingir, você sabe que você era uma puta. Eu só tive um namorado antes de você, Bruno. A sua voz agora soava chorosa e magoada. Levei alguns anos pra entender o que ele queria dizer. Essa merda. Eu parecia exatamente como ele. Eles ficaram em silêncio. Tão silêncio que podia ouvir meu pai bebericando sua garrafa. Mamãe se atreveu a falar. Então, você quer doá-la? Teve outra batida. Doar? Não seja burra. Quem tá falando sobre doar? Nós vamos vender. Mas você sabe que eles provavelmente vão... Olha, isso não é da minha conta, Janete. Na manhã seguinte, mamãe me pediu para usar meu vestido favorito e arrumar minhas melhores roupas. Foi fácil porque não tinha muitas que pudessem ser consideradas boas. Para onde estamos indo, mãe? Ah, só modelagem. Ela respondeu em tom apressado, com um sorriso vacilante. A gente vai ver aquele simpático senhor de ontem, sabe? Pegamos o ônibus porque papai não a deixou dirigir. Disse que ela era burra demais para isso. Ele, por outro lado, estava quase sempre bêbado demais para controlar um volante. Nosso decadente Chevrolet estava na garagem, juntando poeira. Papai fez questão de estar presente para garantir que a mamãe não escondesse nenhum dinheiro dele. Ele não a deixou trabalhar, então sabia que se ela cuidasse da transação sozinha, provavelmente nunca mais a veria. Tudo foi tão rápido. O cavalheiro se chamava Sr. Carlos, e seus dedos, ligeiramente rechonchudos, deram um aperto de mão firme aos meus pais e depois me entregou um pirulito. Ele tirou algumas fotos minhas, disse que estava tudo bem e deu o dinheiro aos meus pais. Parecia ser mais do que eles esperavam. Puta merda, se esse é o preço, deveríamos fazer mais uma, exclamou meu pai.
suas presas amareladas se abrindo em um sorriso pela primeira vez em anos. A mamãe mordeu o lábio e enterrou o rosto em seu único casaco, uma parca rosada surrada. Ela acariciou meu cabelo, arrancando alguns fios silenciosamente, e nos separamos. O Sr. Carlos me levou para sua casa. O carro dele era novo e ele me deixou escolher a música. A viagem foi tão diferente daquela dos meus pais. As músicas eram sempre cheias de gritos, papai xingando os outros motoristas, mamãe implorando para ele não brigar, ele mandando ela calar a boca. Se ele estivesse de muito mau humor, ele me trancava no quarto e me deixava sem jantar porque eu estava respirando muito alto ou não conseguia conter as lágrimas enquanto eles brigavam. O lugar era uma casa suburbana, genérica, de classe média, em estilo de cerca branca. Era lindo para uma garota humilde como eu. Ele estacionou. "O que faremos agora, Sr. Carlos?" Perguntei, com medo de que ele me batesse por ser bisbilhoteira. "Ah, por favor, me chama só de Carlos, tá bom? Eu vou levar você para o seu quarto. Em breve será a hora do almoço, mas primeiro eu tenho uma tarefa para você." Olhei para ele, obedientemente. "Eu deixei uma fita de vídeo na TV do seu quarto. Por favor, assiste. E, durante o almoço, só haja como a garota que você vê, tá?" "Claro, senhor. Claro, Carlos." Fiquei muito feliz porque o meu quarto tinha uma TV. Assisti atentamente a fita e depois de cerca de 2 horas, Carlos me levou lá embaixo para um almoço leve, composto por sanduíches e refrigerante. Fiz o meu melhor para imitar a garota. "Você se saiu muito bem, Dalila. Esse é o seu nome agora, tá bom?" Eu balancei a cabeça. "Não me lembro do nome que tinha antes. Eu vou colocar outra fita para você, mas você também pode aproveitar a tarde para relaxar. Tira uma soneca se quiser. Você vai ter muitas tarefas essa noite," ele disse, me levando de volta para a escadaria. Naquela noite, enquanto me preparava para o jantar, estava confiante em minhas habilidades. Carlos me deixou uma muda de roupa nova e me disse para me vestir bem. Era uma ocasião especial. Na sala de jantar, estava uma mulher mais velha. Ela era linda e se parecia muito comigo. Seus olhos brilharam quando ela me viu usando um lindo vestido tutu. "Dalila!" Ela me abraçou com força então, ainda sem me soltar, olhou para Carlos. "Como você fez isso? Elas são praticamente idênticas." Eu acho que eu tive sorte." Durante o jantar, eles me explicaram por que eu estava lá. Carlos e Laura tiveram uma filha chamada Dalila, que morreu aos 15 anos. Foi uma morte dolorosamente tola. Ela insistiu em ir a uma festa na piscina e se afogou. A maioria das pessoas ao redor eram adolescentes bêbados demais para ajudar. O mundo deles foi destruído. Eles não podiam aceitar perder sua única filha, a luz de suas vidas. Ela era uma garota tão boa e agora se foi por um motivo tão estúpido. Então, eles decidiram procurar uma nova. Uma garota que se parecesse com a Dalila original e pudesse imitar o seu comportamento. Eles foram tão bons para mim. Laura me amava demais e Carlos me mimava muito. Eu era uma verdadeira princesa, vivendo uma vida de faz de conta. Estudei em uma escola ótima, fazíamos viagens incríveis em família juntos. Meus brinquedos e roupas eram sempre os melhores, os mais modernos, os mais legais. Foi fácil me tornar a filha perfeita deles depois que pratiquei um pouco. Dalila nunca tinha que implorar por um copo d'água ou ficar presa dentro de um armário escuro porque estava ouvindo TV muito alto. Contanto que eu aprendesse tudo sobre a Dalila original e pudesse agir como se fosse ela, o mundo seria meu. Até completar 12 anos. Carlos e Laura disseram que precisavam conversar comigo. Eu estava pronta para ser mandada de volta para casa, para a vida horrível e sem esperança que tinha antes. Sabe, Dalila, a nossa outra Dalila era perfeita, mas ela tinha um problema sério. Começou, Laura. Ela cresceu. Ela se distanciou de nós. Se ela nunca tivesse insistido em tomar suas próprias decisões, em ir para aquela maldita festa, ela estaria aqui, conosco. Carlos rangia os dentes. Não podemos deixar isso acontecer com você. Admito que pensei que me matariam para preservar a minha juventude e inocência,
Mas Carlos tinha outros planos. O seu pai é um cientista muito bom. Ele pode consertar você. Eu consenti, ainda sem saber o que precisava ser consertado, mas eu queria estar com eles e queria que eles fossem felizes. Nós três fomos para o porão e Carlos me conectou às suas máquinas. Você será jovem para sempre, minha Dalila. Espero que dessa vez funcione, acrescentou Laura, inquieta. A última coisa de que me lembro antes de ser atingida por uma onda de dor sem fim foi compreender que havia outras Dalilas substitutas antes de mim. Achei que nunca mais falaria por causa da dor. Senti meus ossos se quebrando em 1 milhão de pedaços e se reformando completamente. Quebre e repita. Quebre e repita. Meu corpo era um quebra-cabeça sem fim, composto por 1 bilhão de peças que nada conseguia juntar. Meus membros literalmente nadaram em uma piscina de desespero. Um desespero metálico. E era o meu próprio sangue. Durante dias, não passei de uma pilha de matéria orgânica. Eu era tanto uma filha quanto uma cobaia, flutuando, vagando infinitamente em fluidos de laboratório. Até que, de alguma forma, tudo foi montado novamente. Acordei na minha cama. Tanto Laura quanto Carlos estavam ao meu lado. Senti uma dor aguda na nuca, mas fora isso, nada. Eles beijaram meu cabelo, imploraram perdão e perguntaram como eu estava. Eu estava, por mais louco que pareça, até bem. As horas de dor infinita estavam distantes agora, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa. Passei os dedos pelo pescoço e senti algo diferente ali. Perguntei se eles conseguiam ver alguma coisa. Carlos ofegou. É um osso novo. O novo osso era pequeno, mas tinha o formato de um espinho. Arrepiou meu dedo, mas não me machucou de verdade. 2 anos se passaram enquanto as outras meninas da minha idade cresciam rapidamente em altura e forma. Nunca me tornei totalmente adolescente. Ficou claro que algo estava diferente em mim. Carlos e Laura ficaram muito felizes ao perceber que eu ainda era infantil em mentalidade e aparência. Afinal, funcionou. Eu não me importei. Talvez a puberdade tenha sido boa para os outros, mas não para a maioria. Muitas das minhas colegas de classe tiveram crises terríveis de acne e falavam em tons de voz irregulares e estranhos. Uma garota até tinha seios bem maiores que outra. Eu fiquei feliz por ser criança, em vez de ser uma coisa desgovernada por hormônios. Outras não ficaram tão felizes. Por que diabos a sua aparência não muda? Você é a porra de uma bruxa? Era Sandy, a garota mais alta da turma. Ela era uma encrenqueira que me escolheu como alvo porque eu era muito baixa e a minha pele era muito clara. Eu apenas tentei soltar o meu braço dela, eu juro. Eu não gosto de brigar, mas acabei desintegrando sua una e rádio. Aconteceu em um instante, e foi uma loucura. Eu apenas agarrei o seu pulso e senti tudo desabar, se desfazer. Sandy chorou desesperadamente, seu braço inchando e parecendo borracha, enquanto fragmentos de ossos irrompiam da pele. Foi nauseante ver o que restava de sua massa sangrenta de ossos. Ninguém entendeu o que aconteceu e todos trataram como impossível que uma menina tão pequena pudesse causar esse dano a uma menina forte e alta. A enfermeira da escola ligou para o hospital, dizendo que Sandy devia ter caído de uma forma estranha. Naquele dia, senti a estrutura semelhante a um espinho em meu pescoço, queimando loucamente. Quando contei a Carlos, ele me levou ao laboratório para fazer alguns testes. Parece que, como efeito colateral, você ficou extremamente forte, disse ele depois de algumas horas. Mas por que eu não tive essa força antes? Perguntei. Como você se sentiu quando essa garota, Sandy, tentou brigar com você? Eu me senti muito irritada. Bem, então a sua força provavelmente é desencadeada por emoções negativas. Considerei a informação por alguns segundos. Fazia sentido. A minha vida foi tão perfeita que, desde que passei pelo procedimento para permanecer jovem para sempre,
Nunca tive uma experiência ruim, não do tipo que me faria quebrar facilmente algo tão resistente quanto um osso humano. Algumas semanas depois de descobrirmos minha força de raiva sobre-humana, finalmente entendi que meu pai pensava que estavam me vendendo para prostituição. E ele estava totalmente de acordo com isso. Depois de machucar minha mãe de maneiras que nunca saberei ou entenderei, depois de me bater e me deixar passar fome por nada, ele pensou que entregar uma criança de 7 anos, sua filha única, a um homem desconhecido era perfeitamente normal. Se ela seria escravizada sexualmente, não era da conta dele. Esse pensamento me deixou muito irritada. Acabei de tocar a campainha da minha antiga casa. Quem acreditaria que uma adolescente pequena demais para sua idade poderia transformar os membros de um homem adulto em pó?